E da Caverna do Espaço está começando mais um episódio de Sapcast. Eu sou Sérgio Mates e hoje teremos o primeiro caso de família do Sistema Solar. Aqui quem fala é o Reinaldo e não deixe que o que as outras pessoas pensam sobre você afetem quem você realmente é e vocês vão entender isso no final do cast. Profundo. Oi, eu sou a Ana Carolina. Agora vamos falar sobre o maior e melhor planeta do Sistema Solar. E aqui a Lohana Rivletti, ela fala, esse não é o melhor, mas é o maior planeta. O melhor é o próximo cast, que é Saturno. Muito bem, o Saturno é melhor só porque tem anel? Não, Saturno é lindo, tem luas lindas, é tudo legal. Tem um hexágono. Mas Júpiter é onipotente, ó, Júpiter tem nome do maior dos deuses. Pois é, menino. Do panteão romano, né? Similar ao querido Zeus do panteão grego. E pra começar, olha que legal, vou começar. Esse episódio não vai ter os recadinhos. Eu vou deixar aqui pra vocês, já que Júpiter representa Zeus. Zeus é o deus do trovão, né? Então, não, do relâmpago, do raio do trovão. Enfim, fica aí com a vírgula musical. Raios e trovões! Olá, sejam bem-vindos a mais uma Zona de Recadinhos. Eu acredito que neste momento vocês já estão ficando um pouco mais acostumados com a minha voz nesse delicioso espaço que temos aqui. E para os recadinhos de hoje, sem aquela enrolação, eu vou falar uma coisa para vocês diferente dessa vez, que é toda quarta-feira, 7 horas da noite, estamos com as lives no Instagram, no @sapciência. E agora, além de falar notícias da semana, a gente também está abrindo um espaço antes da quarta, em algum dia da semana, um dia misterioso, porque às vezes depende do que a gente vai perguntar. Mas a gente abre perguntas pra vocês que a gente vai comentar durante a live. Além das notícias, a gente fala também dessas perguntas que vocês mandaram pra gente, né? Falando das suas respostas e tudo mais. Fora isso, você também pode mandar pergunta pra gente pelo direct do Instagram, por favor. Muito mais fácil falar com a gente pelo Instagram. Ou durante a live, vai lá, participa, é legal. Tem o Sérgio, tem muita coisa legal aí, piada e coisa iraiada e piada e muito humor e conhecimento. E é isso. Tenham um ótimo episódio e tchau. Voltando nos recadinhos, né, galera? Vamos dar início à nossa viagem no Sistema Solar com o quinto planeta, seguindo a ordem do Sistema Solar interno até o mais externo possível. E para começar o episódio de novo, vamos dar os dados gerais, né? A ficha técnica, a Cosmodex de Júpiter. Vamos lá, gente. Que Cosmodex? É tipo quando tá o cara, vai começar uma luta de UFC, ou quando você vai entrar um jogador em campo, o narrador vai passar a ficha técnica dele. Exatamente. Do lado esquerdo. Não, na verdade... E no corner direito temos Júpiter, formado há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando a gravidade atraiu o planeta. Deixa pra lá, pô. Desculpa, eu me empolguei. Vamos agora à ficha de Júpiter. O Júpiter ele foi formado há cerca de 4,5 bilhões de anos. E quando a gravidade começou a atrair gás e poeira, ele formou um turbilhão e ele começou a formar esse planeta gigante de gás. E ele apresenta os ingredientes de uma estrela, que são hélio e hidrogênio. Mas ele não ficou grande o suficiente para se tornar uma estrela. E é bom lembrar, assim, que ele não tá... Quem vê acha que parece que ele tá, sei lá, bem próximo do tamanho do Sol, mas não é bem assim, ele tá consideravelmente menor. Bom, ele é o quinto planeta, né, do Sol para o... Esqueci a palavra. Na filinha indiana do Sistema Solar, ele ocupa a quinta posição. É, e ele é o maior planeta do Sistema Solar e ele foi nomeado em homenagem ao deus romano Júpiter. Galileu foi o primeiro homem que fez observações de Júpiter e ele, além do planeta, ele encontrou com seu telescópio as luas Europa, Ganímedes, Io e Calisto em 1610.
E, inclusive, tem um livro muito bacana de Galileu Galilei, que é onde ele faz os desenhos, especialmente da lua, de estrelas, e inclusive das 4 luas galileanas, que eu indico esse livro para vocês, que é O Mensageiro das Estrelas. É um livro no qual ele conta empolgadamente as descobertas dele. Então, fica de para casa para vocês. Qual o nome do livro mesmo? Mensageiro das Estrelas. Mensageiro das Estrelas. Fica aí, ouvintes. Anota já esse nome aí pra consultar depois. Eu acho muito engraçado, sempre que alguém fala Galileu Galilei, eu acho que a pessoa vai começar a cantar um rap. Tipo, se fala muito rápido. Galileu Galilei, sabe? É verdade, Galileu Galilei é um nome que rima demais. Sempre achei o nome dele muito curioso. Eu sempre achei muita preguiça. A mãe dele não foi criativa. Qual que é o sobrenome da família? Galilei. Qual vai ser o nome do nosso filho que eu vou batizar? Põe Galileu, pronto. Foi desse jeito, cara. O sobrenome já existia. Daí foi preguiça. O primeiro nome foi preguiça. Cara, e você tá falando o cara deu o nome do maluco de Europa. Ele tava lá na Europa mesmo, falou, beleza. O que nós vamos chamar? Peraí, mas a Europa já era denominada continente europeu naquela época? Galileu Galilei não colocou esse nome na Lua. Essa Lua, se não me engano, ela tinha um nome lá em homenagem à realeza. Depois eles mudaram. Jorge era um dos planetas, se não me engano, Urano. Acho que era Jorge, planeta Jorge. Tem uma parada dessa. Mas as luas eram o Guinho, o Zezinho, Luizinho e a última era o Donald. Isso É o rock do Ronald. Isso baseado no Donald. Não, cara. É o Pato Donald. Não, com os sobrinhos dele. Eu lembrei do rock do Ronald. Mas enfim. Entendi. Será que quem nasce na Lua Europa é europeu? Talvez. Olha, fica aí. Será que tem livre acesso na União Europeia? Devia. Lá eles compram tudo em euros. Fica no ar aí, quem nasce em Europa é o quê? Gente, vocês ouvintes, queridos ouvintes, mandem pra gente. Quem nasce em Europa é europeano, europeu, europense. Quem nasce em Pernambuco é pernambucano. Quem nasce em Tilambuco Não, por favor, cara. Você tem mais de 10 anos. Não. Você tem quase 3 vezes essa idade. Por favor, não. A quinta série bateu forte. Não. Vamos, gente, continuar o cast. Uma pena que o Reino Unido tá saindo da Europa, né? Vai ter uma quinta lua lá, será agora? Agora vai. Aqui, mais um off-topic sobre esses nomes. Eu tenho um primo que chama Matheus Fernando Fernandes e o outro chama Rodrigo Rodrigues. Então, eu não tô... Pode julgar muito não que minha família seguiu o rolê da família do Galileu. Então... eu tenho um amigo que chama Rodrigo Rodrigues também. Abraço aí, Rodrigo. E o cara é Rodrigo Rodrigues. Já que o sobrenome já existia, provavelmente a querida Marli, mãe do meu colega Rodrigo, amigo Rodrigo, foi preguiçosa. É isso aí, Rodrigo. Também foi preguiçosa. Exposed de nomes. Expor a tia, cara. Raios e trovões! Como a gente estava dizendo, ele é bem grande. Inclusive, a massa dele é o dobro da soma da massa dos outros planetas do Sistema Solar. E ele tem o segundo maior número de luas, 79 conhecidas. Mas pode ser que ele tenha mais, pode ser que ele tenha... Não sabemos ainda, mas, assim, catalogado ali, conhecido, 79, por enquanto. Em relação às luas, né, já que Júpiter só perde para Saturno em número de luas, a analogia aqui é que todo mundo sabe, todo mundo conhece a louca dos gatos, né, ou o louco dos gatos. A Terra tem um gato, ele é um ser humano saudável, tem um gato. Agora, Júpiter, Saturno, é aquela velha dos gatos dos Simpsons, tá ligado? Ele tem muitas luas. Você vai pegar 79 luas que catalogadas. Sem contar que todo ano aparece alguém com uma lua nova aí, né? Tá faltando nome. Já tá faltando nome. Deixem seus... Como que é o nome? É aquela história. Júpiter, ele tem no mínimo 4 por muito tempo. Mínimo 4 até o infinito. Então... literalmente... Se você fizer a analogia da pessoa que tem muitos gatos... Porque geralmente quando a pessoa tem muitos gatos, tipo, ela tem uma casa cheia de gatos, ela perde o controle de quantos gatos tem. Então de vez em quando os gatos procriam, de vez em quando pula um gato pelo muro e entra e começa a conviver lá na casa, de vez em quando o gato foge e depois ele aparece de novo com mais 5 gatos. Então Júpiter é tipo isso mesmo. Ele tem várias luas, às vezes não tem outras luas, às vezes vai embora umas luas, às vezes Júpiter... Exatamente, às vezes Júpiter captura uns cometas aí...
e acaba virando uma lua, ou às vezes Júpiter joga uns cometas na Terra, olha só que loucura. Em falar nisso, muitas das luas de Júpiter eram, digamos, entre aspas, a gente, protoplanetas que estavam na formação do sistema solar, e aqueles que não caíram para dentro de Júpiter e não formaram próprias órbitas em torno do Sol e acabaram orbitando Júpiter, acabaram se tornando luas, ou seja, o planeta estava viajando no sistema solar durante a formação e quando ele passou próximo de Júpiter, acabou ficando por lá porque gostou. Aliás, para quem não me conhece pessoalmente, né, lá, casa, Sorocaba, eu sou a doida dos gatos, como eu tava fazendo zoeira aqui, tem muito bicho no meu casa. Já chegou até 11 gatos de uma vez. E eu tenho um dos gatos que aconteceu a mesma história. Tava passando ali, viu o movimento, gostou, ficou. Eu tinha uma lua a mais, então. Então é dessa forma que Júpiter e Saturno também, né, dois gigantes gasosos, acabam obtendo seu grande número de luas, né? É uma quantidade gigantesca comparada com o nosso planetinha Terra, com apenas um gato. Como que é o nome? Um satélite um natural. gato. Isso. Um gato. Mas isso que o Sérgio falou... Peraí, segura aí. Até o final desse episódio, não chamaremos luas de luas. A partir de agora, todo mundo que for falar lua tem que falar gato. E fica aí pros ouvintes, quando ouvir gato, a gente vai estar se referindo a lua. Gatos naturais. Tá, então é interessante a gente falar que 4 desses gatos aí, né, os gatos os gatos que Galileu Galilei encontrou, descobriu, eles poderiam, né, se não tivessem presos aí a órbita de Júpiter, eles poderiam até ser planetas. Lembrando que Ganímedes, que é acho que é o maior gato de Júpiter, do sistema solar. Ele é maior que Mercúrio. Então, ele de certa forma teria tudo pra ser um planeta, porém ele preferiu ser um gato. Raios e trovões! Falando um pouco mais da grandiosidade de Júpiter, ele tem 69.911 km de raio, e isso é 11 vezes maior do que a Terra. E a distância média entre ele e o Sol é de 778 milhões de quilômetros. Isso dá 5,2 unidades astronômicas. Nessa distância, o raio do Sol demora 43 minutos para chegar até Júpiter. Uma coisa que eu acho muito interessante de comentar, mesmo com essa distância, principalmente, né, por conta dessa distância, que Júpiter, a energia que Júpiter recebe do Sol é menor do que a energia que Júpiter libera. Sério isso? É sério isso, cara. E sabe por quê? Caraca. Por quê? Por quê? Eu ia fazer alguma piada com uísque sachê, mas eu não consegui. Não, mas é porque Júpiter ele é um planeta gasoso, né? Então, bom, a gente já comentou nesse episódio anterior aí, né, que sobre pressão, um astronauta explodindo, que não explode na verdade, né, quando ele fica exposto no espaço, que se o astronauta ele sai no espaço sem a roupinha dele lá, o pulmão dele vai explodir por conta da expansão do oxigênio no pulmão dele, né? Então, como Júpiter é um planeta gasoso, a gente não sabe exatamente muito sobre o núcleo dele, acho que a gente pode comentar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas a gente não sabe muito bem como funciona. A única coisa que a gente sabe ele meio que tem um certo movimento de expansão e contração que acaba mas transformando energia, e com isso ele consegue emanar mais energia do que receber do nosso querido solzinho, do Teletubbies. Olha, tá aí Júpiter brincando com a termodinâmica. Isso tem de algum lugar. Isso tem um impacto nas luas dele, isso tem um impacto gatos. Isso tem um impacto nos gatos dele, né, que deixa os gatinhos aquecidos, que pode permitir, né, que dentro de algum gato desse aí produzam-se piolhos, né? Então, pulgas, isso. Gato não tem piolho, né? Tem pulga, é verdade. Produzam-se pulgas, quem sabe, mas enfim. Nossa, tem muita coisa pra falar sobre Júpiter ainda, mas segue o baile. Eu quero dizer que eu imaginei a lua de Júpiter de roupinha, igual quando não quer ser um gatinho, mas gostaria que vocês ficassem com essa imagem mental aí. Mas eu acho que seria mais um gatinho que fica perto de um aquecedor. Sabe aqueles aquecedor que, tipo, em cidade que é muito fria, o pessoal tem aqueles aquecedor que se liga na tomada, aquele aquecedor elétrico? Os gatinhos sentados no molder. Eu já quase corri por causa disso aí. Gente, não usem aquecedores de resistência com as janelas fechadas,
Por favor, eu já quase fui pro Beleléu assim. Meu Deus. Mas, eu acho que nossa, cara, sem querer eu fiz porque é aquecedor elétrico e tal. Júpiter tem uma parada aí com um campo, né? Eletromagnético aí, né? Que emite uma radiação que deita. Mas segura, vamos falar disso lá pra frente, porque isso vai dar uma discussão boa. Quem é o cara dos spoilers? Ele vai dando teasers durante o episódio, assim. Essa é a minha versão do Faustão. Caralho. Nossa, era o Faustão? Que péssimo. Não era, não. É porque o Faustão, ele interrompe todo mundo pra falar o que a pessoa já vai falar. Diretamente dos reclames do Plim Plim, meu. Essa fera aí, bicho. Cara. Aliás, quando o contrato do Faustão acabar com a Globo, Faustão tá convidado, vem aqui gravar com a gente. Grava conosco, por favor. A gente chama a Selena Gomez. Caralho. Que referência boa. Que referência boa, cara. Adorei. Promovido. Pra Selena Gomez. Hã? Um beijo pra Selena Gomez. Celina Gomes, você errou! Ô, louquinho meu! Apesar de ele ser um planeta imenso, Júpiter tem o dia mais curto do Sistema Solar, com 9 horas e 56 minutos. E o seu ano corresponde a 10 anos terrestres, que dá 4.333 dias. O equador dele é inclinado em relação à sua trajetória em torno de 3 graus. E isso significa que ele gira praticamente vertical, o que deixa as estações dele mais não tão extremas quanto nos outros planetas. Sabe qual que é uma coisa muito maluca com essa questão da velocidade angular de Júpiter? Bom, ele é bem achatado. Pode parecer que não, mas se você for pegar uma comparação, eu não vou conseguir. Vai ser melhor se vocês tiverem interesse e pesquisar na internet, mas tem aquelas comparações que você coloca um planeta, uma esfera perfeita, né, e sobrepondo o planeta. E, Júpiter, ele é bem achatado. Se eu não me engano, eu não tenho essa informação exata não, mas eu acho que ele é um dos planetas mais achatados do Sistema Solar por conta dessa alta velocidade. Uma comparação legal que a gente pode fazer aqui, Rei, é que a gente sempre tá, quando tá falando no news ou até em outros podcasts sobre que o melhor lugar para se lançar um foguete aqui da Terra é próximo à linha do Equador, porque a força de empuxo ali vai ser menor, né, em relação à gravidade. Então, ou seja, a gravidade seria um pouco menor porque a força centrífuga estaria, tipo, no caso da rotação da Terra, facilitaria o escape do foguete. Isso, pro nosso peso, é pouco, mas para um foguete economiza milhares de dólares em combustível. E por isso que perto da zona do Equador é melhor. O Júpiter é a mesma coisa, só que assim, ele é um planeta gasoso, ele roda muito mais rápido que a Terra, e isso faz com que ele sofra um achatamento por causa da pseudo-força centrífuga que está atuando ali. Então ele fica parecendo meio que... Como vou fazer uma analogia? Senta numa bola de basquete. É desse jeito. Senta numa bola de basquete. Ela não vai perder a forma esférica completa, mas vai formar meio que uma... Eu posso dizer não vai formar... Como que é o nome de uma esfera achatada? Elipse. Isso, ele vai formar meio que um... É aquela banda lá. Elipso! Ai, meu Deus. Outra coisa que eu queria só acrescentar em relação a que a Ana falou em relação às estações do ano, né? Que ele só tem um ângulo de 3 graus em relação ao horizonte, né? Que seria num plano. Então ele é um dos planetas mais verticais que tem no Sistema Solar, o que faz com que as estações do ano dele não sejam tão diferentes em relação ao ano inteiro, né? Porque as estações de... eu sei. Não. Eu sei, as estações de Júpiter é morte certa, morte morrida, morte matada. É isso aí, né? Não deixa de ser verdade. Toda estação lá vai te matar. Mas as variações de temperatura e... Como posso dizer? Não sei se Júpiter a gente pode chamar de... Climáticas? Não sei se pode... Climáticas do planeta não vão variar tanto no decorrer do ano em comparado com a Terra, que tem seu ângulo... Não sei o número correto aqui, mas ela é bem angulada. E por isso que a gente tem inverno e verão, diferentes estações do ano aqui na Terra. Por causa desse ângulo da Terra. Não é quando ela tá mais perto ou mais longe do Sol, não, tá, gente? É o ângulo da Terra que é responsável pela sua variação de temperatura e clima em relação às estações do ano, né? E Júpiter tá meio que desprezo disso. Raios e trovões! Às vezes você tá lá em casa pensando, e se eu fosse pegar uma nave e fosse pousar em Júpiter, o que aconteceria? Bom, você não ia pousar.
Por quê? Ele é composto de gás e líquido, então na hora que você ia pousar, o que ia acontecer? Afundou. E também tem a questão da pressão, e a alta pressão e a temperatura dele. Então você ia basicamente derreter, ser esmagado ou evaporar. Tipo o que ia acontecer com uma pessoa se eu tivesse sem capacete fora do planeta, sabe? Meio que tudo isso ao mesmo tempo. Tipo isso. Uma coisa ia ser muito agradável. Vamos fazer um exercício mental aqui de alguns minutinhos, rapidão, porque eu pensei numa coisa aqui. Imagina que você é imortal. Você não morre de causas naturais. E você é super forte, você não se machuca, sabe? Tipo, você é imortal. Kryptoniano, você é um kryptoniano. Não tem como você morrer, você não morre de jeito nenhum. Só que a sua força, essas coisas, é igual a um humano normal. A diferença é que você não morre. Tá. Se você cai em Júpiter, você vai ficar preso lá. No meio termo, porque vai chegar um ponto que a pressão vai ser tão grande que a gente vai literalmente flutuar no gás. Quê? Mas você não vai conseguir sair. Não, sair você não vai. Vamos supor, Então você tá preso. Dependendo da altitude que você tá lá em Júpiter, você vai ter uma altitude em que a pressão atmosférica vai ser igual à da Terra. Então seria uma pressão a nível do mar, digamos assim, né? Daí, conforme você vai descendo mais pro interior gasoso de Júpiter, essa pressão vai aumentando. Ainda gasosa, mas vai aumentando. E vai aumentando. Ela vai chegar a um ponto em que vamos supor que a densidade dela vai ser quase igual da água ou maior. Então, mesmo que você esteja caindo em Júpiter, vai chegar um ponto que você vai parar de cair, vai voltar a subir e depois cair de novo, subir até chegar num ponto estável que você vai flutuar nas nuvens de Júpiter. E isso no exercício mental de que você não vai morrer pelos ventos de mais de 600 km por hora que te destroçariam. E nem pela pressão absurda que é capaz de provavelmente transformar hidrogênio metálico. Então você viraria um gato de Júpiter. Um gato de Júpiter. Não porque você não estaria na órbita dele, você estaria dentro dele, né? Você faria parte da composição de Júpiter. Você, basicamente, Júpiter comeu um gato. Exatamente. Você vira Júpiter. Você faz parte Que dele. bonito. Mas uma curiosidade bem legal aqui, acredita-se, assim como todos os outros planetas gasosos, em que na interior deles seja uma pressão tão extrema que o gás carbônico, o carbono que está presente nos gases atmosféricos, o mínimo que tem lá, né, que é minoria nas partes, eles entram em precipitação em forma de diamante na atmosfera profunda. Isso é uma hipótese, tá? Não tem comprovação. Então, imagina um planeta em que chove diamante. A pressão pra você transformar um diamante é uma coisa absurda. Então já fica aí no ar. Parece assustador. Deve doer pra caramba. Parece glamuroso, aquele planeta é brilhante por dentro. Dá até pra você criar um canal no YouTube, né? O Preso Rico. Uma riqueza que não serve Que bosta, muito. cara. Meu amigo, Zeus não deixa barato não. Zeus dá um pisão que transforma o teu país numa placa tectônica. Só pra relembrar, o Júpiter tem uma composição semelhante à do Sol, que é de hidrogênio e hélio. E aí, conforme aprofundamos na atmosfera dele, aí com a pressão e a temperatura aumentando, faz o gás hidrogênio virar o líquido, o que torna ele o maior oceano do sistema solar. Acredita-se que em grandes profundidades a pressão se torna tão grande que os elétrons são exprimidos a átomos de hidrogênio, tornando o líquido eletricamente condutor como um metal. E aí, como ele gira bastante rápido, Júpiter conduz correntes elétricas, gerando um grande campo magnético no planeta. Gente, é muito curioso esse lance do núcleo de Júpiter, porque, assim, a gente tem uma noção geral do que é a composição de Júpiter por causa dos nossos espectrofotômetros, nossos satélites, enfim. O problema é que abaixo da atmosfera a gente não sabe de nada, a gente só especula através dos dados que a gente tem. Mas assim, não dá pra gente confirmar nada até a gente chegar e fazer uma sonda cair lá e mandar os dados, mas cair bem lá no fundo. A Juno caiu em Júpiter e mandou dados, só que chegou a certo ponto que ela foi obliterada, né, pela sua queda, a alta densidade da atmosfera, e até o final das contas é como um meteoro caindo aqui na Terra. Eu acho que um problema muito grande é um problema meio que padrão com planetas que tem uma atmosfera extremamente densa, né? Uhum. É um problema que a gente teve com Vênus, embora a gente saiba já hoje em dia que Vênus ele tem uma
uma superfície e tal. Só que demorou muito tempo pra até conseguirem mandar uma sonda que conseguisse chegar na superfície e tirar, conseguir colher esses dados. Isso que a pressão que você encontra lá é extremamente menor do que a pressão que uma sonda tem que encarar se for pra Júpiter, né? E diferente de Vênus, que a gente sabe que é um planeta rochoso, e pousaram uma sonda lá já que mandou imagens da superfície de Vênus, e também através de satélites a gente consegue observar a superfície de Vênus, que eu acho que satélites de raio-x, se eu não me engano, consegue ver, né, que perfura, não é perfura a palavra certa, Atravessa. atravessa, melhor, que atravessa a atmosfera e consegue captar a geografia de Vênus. Júpiter a gente não tem isso, então vamos supor que a pressão vai aumentar, então isso, por especulação e conhecimento da química e da física que a gente já tem, você sabe que gases são compressíveis, são fluidos compressíveis até o ponto em que você transforma ele em líquido. E quando chega no líquido, ele é um fluido incompressível, por pressão. Mas vai chegar um ponto que você pode colocar tanta pressão ali naquele fluido incompressível que você forma um sólido. Olha que loucura aí. Aí que entra que existe uma hipótese também de que Júpiter existe um núcleo metálico de hidrogênio. Hidrogênio não é metal, Sérgio. Tá, mas o hidrogênio pode se tornar hidrogênio metálico de acordo com condições de pressão e temperatura. Então especula-se que possa existir um núcleo metálico de hidrogênio, depois um oceano de hidrogênio em cima desse núcleo e depois as camadas mais densas atmosféricas até chegar às menos densas, que são mais superficiais. Isso lembra muito o núcleo da Terra ou de qualquer planeta com um núcleo rochoso, né? Um núcleo sólido, uma camada líquida e depois, aqui na Terra no caso a crosta, mas lá em Júpiter um montante do resto dos gases, das composições e variações de temperatura e pressão no decorrer do planeta inteiro, né? Então a gente fica meio que especulando isso, e é muito louco, porque com esse lance que a Ana falou, das correntes elétricas formadas por esse hidrogênio e o campo magnético do planeta, a gente pode dizer que Júpiter é o nosso super choque do sistema solar? Mas tem uma outra coisa, Sérgio, que eu acho que é interessante a gente falar também. Não, calma. Duas coisas que eu quero falar. Uma coisa, eu acho que é incrivelmente engraçado Júpiter ter esse nome. Uai. Por quê? Zeus. Tá. E? Qual que é a arma de Zeus? Ah, puta que pariu, que coincidência mais maluca, meu irmão. E foi antes, né? É muito maluco você pensar nisso. Talvez não seja uma coincidência. Ou será os deuses astronautas, os jupiterianos, nos visitaram e construíram as pirâmides do Egito? What? Caraca, meu. Minha mente explodiu. Galileu Galileu. Tem esse nome engraçado porque ele não era brasileiro. Ele não era humano. Ele não era brasileiro na Terra. Ele era um jupiteriano. Ele era Será o próprio. Eu acho que ele era o próprio Gente, Zeus. é muito... mas falando sério, uma outra coisa que é interessante falar, a gente sabe tão pouco sobre Júpiter e principalmente tão pouco sobre o seu núcleo. A gente sabe um pouco, a gente tem conhecimentos da atmosfera de Júpiter. A gente sabe que essa atmosfera é super grossa aí e super louca aqui, se mexe, faz elétrico, raio, tempestade. Toda vez isso. Mas a gente não sabe quase nada sobre o núcleo de Júpiter. Isso é muito maluco. Tanto é que tem aí, né, uma coisa que já comentei antes até com o pessoal, mas não tá nessa gravação, que pode ser que Júpiter não tenha nenhum núcleo, por assim dizer. Não tem um núcleo da forma que a gente conhece que os outros planetas têm. Ele pode ser um amálgama amorfo que fica se movendo lá, né? Ele pode ser só um isso. aglomeradão de gases, porque, querendo ou não, como a gente sabe, eu acho que como a gente já passou essa primeira parte de dados, desses primeiros dados, dá pra puxar um outro tema aqui que vai fazer sentido. Ó, deixa eu falar pra vocês. Como se forma um Sol, por exemplo? Você tem uma nebulosa lá que com o tempo a poeira nessa nebulosa vai se aglomerando e se forma um novo Sol. Bom, de certa forma... Uma estrela. O Sol é o nome da nossa estrela. Uma estrela, isso. Desculpa. Bom... Que nesse cast, já que luas são gatos, estrelas podem ser cachorros. Não fale mais estrelas. Ótimo. E a gente tem esse aglomeradão aí que acaba se formando um cachorro. Bom... tem-se uma ideia que é falsa, que Júpiter é um cachorro que falhou em ser cachorro. Então ele adotou vários gatos. Que Júpiter falhou em ser um cachorro.
por conta da sua composição, de ser majoritariamente hidrogênio e hélio, assim como é a composição do nosso cachorro, do sistema cachorral. Mas tem essa concepção, né, que de certa forma é incorreta, de que Júpiter ele é um cachorro que falhou. Tanto é que é esse o que eu falei no começo do cast. Júpiter é um pug. Nossa, cara. Tadinho do cachorro. Júpiter é um pug, é um cachorro que falhou. Não, para. Não fala assim dos pugs. Mas vamos lá. Você tem essa concepção errada de que Júpiter é um cachorro que falhou. Por quê? Por conta dessa composição ser próxima. Porém, é aquela coisa. Se você der massa suficiente para um negócio, uma hora ele vai entrar em ignição. Se você der mais massa ainda, uma hora você cria uma singularidade, você cria um buraco negro. Tá? Então, a ideia de que Júpiter é um cachorro que... Nossa, cara. A ideia de que Júpiter é um cachorro que não pegou fogo não é uma ideia correta. Pegar fogo. É um cachorro que não... um cachorro que não tá queimando, que não tem fusão acontecendo no seu... Nesse Nossa, tem uma fusão acontecendo no cachorro. Agora virou Dragon Ball. Lembrando que cachorro é estrela. Não se perca, pessoal. Lembrando que cachorro é estrela, gente, por favor. Sabe o que vai ser melhor desse quest? A gente só tá mudando a variável. Não, como que é o nome da mulher? Luísa Mel. Luísa Mel vai cortar esse cast de circulação. O melhor desse cast é porque os queridos ouvintes, essa é pra vocês, meus queridos ouvintes, que não apreciam todo o trabalho que a gente faz aqui e acabam pulando o trecho do episódio. Se você pular o trecho do episódio que a gente fala que gatos são luas e cachorros são estrelas, você tá perdido. Gente, é igual aquela propaganda do Lars Grael. Porque no mar também acontecem acidentes, que daí que os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis e os pedestres são como os banhistas. Então, as luas são como os gatos e as estrelas são como cachorros e os planetas são como calopsitas. Não, coelhos. Não, é porque eu fico pensando assim, se Júpiter é um cachorro que falhou, mas ele é o maior... planeta, né? É o planeta onipotente do sistema solar. A gente pode dizer que Júpiter pode ser um Rottweiler com cara de punk. Não. Fique com essa imagem na cabeça. Júpiter é um Pinscher. Pinscher é o cachorro mais brabão que tem, cara. Pois Pinscher bate em todos os outros cachorros. Mas não tem tamanho. Pinscher não é cachorro, você sabe, né? O quê? Pinscher não é cachorro. É um rato? Pinscher é um deus. É uma coisa que sai do tártaro, do submundo, nada mais é do que um demônio. Ouvintes, eles estão brincando. Tá. Todo mundo aqui ama Pinscher, tá? É brincadeirinha. Não se esqueça. Não, eu gosto de Pinscher. Eu falei, Pinscher é o maior dos cachorros. O Rei e o Sérgio tem pelo menos uns 5 em casa. De todas as cores. Gente, vamos lá. 99% ódio e aquele 1% é um cachorrinho. Meu amigo, Zeus não deixa barato não. Zeus dá um pisão que transforma o teu país numa placa tectônica. Tá, quem continua? Eu nem terminei. Eu não tive tempo de terminar. Conclua. Tá, vamos lá. Então, depois dessa explicação aí sobre cachorros são como os lanchas e os Rottweilers são como jet skis, seguimos. Júpiter não é um cachorro que falhou. Porém, só pra deixar aqui registrado, tem-se uma base de que pra Júpiter conseguir ignicer-se e ter uma fusão e ser como o nosso Sol, ele precisaria de que mais 1000 Júpiters se chocassem com a nossa Júpiter. Isso é muita Júpiter. Tá, só um off aqui, não sei se isso... Eu tava assistindo um documentário ontem que falou que Júpiter precisava de 70 vezes a massa dele mesmo pra atingir ignição. Não, calma. Isso pra ser uma Júpiter que brilha igual o Sol. Agora, se ela quisesse ser uma anã vermelha, com um brilho menor, com uma temperatura menor, ela precisaria de apenas, né, entre aspas, apenas 81 Júpiters pra ela sustentar essa fusão. Agora, pra ela ser uma anã marrom, ela precisaria de cerca de 13 Júpiters, apenas 13 Júpiters. Lembrando que a anã marrom é uma estrela que é considerada como uma estrela praticamente morta. Então... É um cocôzinho do espaço, porque ela fica lá, não vai nem pra frente nem pra trás. Mas assim... E a anã marrom, ela não é marrom, ela é preta. Só que o nome, tipo, anã preta já tava sendo usada, daí teve que usar a anã marrom. Curiosidades pra vocês aí, já que Júpiter... Se você pegar todos os planetas do Sistema Solar, você juntar tudo num só, você não dá Júpiter. A gente precisa 2,5 vezes todos os planetas do Sistema Solar pra ter a massa de Júpiter. Então, você teria 13 Júpiters pra ter uma estrelinha mais
estrelinha, desculpa, um doguinho mais meia boca possível aí. Dessa forma, a gente pode chegar à conclusão de que não existe massa suficiente no sistema solar para um sistema binário hipotético, certo? Se a gente quisesse 2 estrelas aqui, mesmo que a gente aglutinasse toda a matéria do sistema solar, exceto o Sol, a gente não conseguiria fazer uma nova estrelinha. Então, estamos limitados a apenas o nosso querido cachorrão Sol. Bom, Júpiter não se tornou uma estrela, mas ele ficou um planeta bem bonitão, né? Eu não sei se vocês já notaram, ele é completamente... quando você olha para Júpiter pelo telescópio, pelas fotos, você vê a presença de várias manchas e faixas coloridas entre marrom, dourado, amarelo, branco. Não sei se vocês já repararam isso, mas essas listras e redemoinhos, se você olhar bem de pertinho, você vai ver que aquilo tudo está em movimento. E aí esses redemoinhos são constituídos de nuvens frias, ventos de amônia e água que estão flutuando em uma atmosfera feita de hidrogênio e hélio. Ou seja, se você estivesse passando lá por perto de Júpiter, você veria algo muito incrível, que seria todos aqueles gases, toda aquela situação ali se movendo em faixas coloridas e redemoinhos maravilhosos. E outra coisa, acredita-se também que essas nuvens, essas primeiras camadas de nuvens, são formadas por exatamente 3 camadas distintas, sendo que essa camada superior abrange cerca de 71 km. Agora vocês imaginam 71 km só de nuvens. Essa camada superior ela é feita de gelo de amônia, e essa camada que vai estar ali entre essa mais inferior e essa superior, essa camada intermediária, ela é feita de cristais de hidrossulfeto de amônio. E essa camada mais interna seria feita de água gelada e vapor. Ou seja, são 3 camadas bem distintas. Se você tivesse, sei lá, uma nave super poderosa que conseguisse adentrar Júpiter. Pelo menos a hidratação estava garantida com água gelada. Alguma coisa serve. 2 pontos bem importantes aqui. Eu quero só acrescentar um bem rapidinho. Hidrossulfeto de amônia, te lembra? Fedor. No Man's Sky, isso aí. E também, eu posso dizer... Nossa, cara, você foi longe pra mim. Nossa, nem a pau que eu pensava em No Man's Sky, mas faz sentido. Hidrossulfeto de amônia é uma coisa que você pode explorar em No Man's Sky, mas não vem o caso aqui. Mas, com tantas camadas assim, a gente pode dizer que Júpiter é como se fosse um ogro. Não, ele é bonitinho. Ogro? Não, porque ogros são como cebolas. Cebolas têm camadas. Júpiter é como cebolas, que são como ogros. Não, Júpiter não é. São como os carros e as lanchas como jet ski. E os gatos e os cachorros, meu Deus. Shrek. Então, daqui pra frente a gente tá fazendo um episódio especial sobre um ogro. É isso? Não. Sobre Júpiter lindinho. Mas você não acha o Shrek bonitão? Shrek é o rei dos ogros de lindeza. Júpiter não é Shrek. Camadas. As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas, entendeu? Nós dois temos camadas. Mas por que tem essas nuvens aí? Por que tem essas camadas de nuvens? Bom, o que acontece é que devido à alta rotação de Júpiter, como já foi falado, ele é o que gira em torno do próprio eixo mais rápido, né, entre os planetas do Sistema Solar, acaba criando-se correntes de jato que separam as suas nuvens nesses cinturões escuros e zonas brilhantes em trechos longos. O que acontece? Quando você está olhando, não sei se qualquer telescópio, mas até esses com pouca abertura, dá para você ver que ele tem camadas bem distintas de cores diferentes. E é disso aí que a gente está falando. E acredita-se, inclusive, que essas faixas mais grossas, quando você olha para Júpiter e você vê a grande mancha vermelha, que é aquele olho, aquela mancha que se você olhar para Júpiter você vai falar, é essa mancha. Ela é muito grande e chama muita atenção no planeta. Elas são feitas de enxofre e fósforo, que vem lá da parte bem interna de Júpiter. Olha! Isso é legal, né? Enxofre e fósforo. Então, só para acrescentar isso daí, uma receitinha da vida. Lembrando a todos vocês que não estão escutando ou acompanhando a nossa série de evolução, enxofre e fósforos. A gente não falou do fósforo muito bem ainda, mas esses 2 compostos são parte da nossa sopinha primordial, hein, galera? E são muito importantes para a vida. E você sabe o que mais tem a ver com enxofre? Cebolas? Porque tem demônios. Demônios, os irmãos Winchester vão lá investigar isso. Olha toda enxofre,
Pincher, que é um demônio, que Júpiter é um Pincher, porque é um cachorro que falhou. Então fica tudo aí, ó. Fica tudo conectado. Tudo faz sentido. Tudo conectado. Tudo faz sentido. Luiz Amel, eu quero falar que eu não compactuo com as coisas que estão sendo ditas sobre animais nesse episódio. E eu estou aberto a cooperar com as investigações futuras, tudo bem? Seu cu. O InSpace adora bicho, inclusive vamos ter um mascote que em breve será apresentado. Qual espécie? Surprise! Não contamos. Tem 4 patas? Surpresa, Ou só 2? não podemos contar, mas é algo inédito na sociedade brasileira. Deixa uma dica, mas não precisa ser uma dica fácil, pode ser bem difícil, mas deixa uma dica pros ouvintes aí. É o sonho de todo brasileiro ter esse bicho como representante nacional, por isso que nós escolhemos. Caralho, você tem um unicórnio, mano! Não, é melhor acredito. que o unicórnio. Não estou aguardando ansiosamente. Quero saber que bicho que é. Depois me contem, ó. Fica aí, ouvintes, fiquem curiosos. Tchau. Bom, aí você tá aí lá imaginando, nuvens, que bonitinho. Bonitinho nada. Os ventos em Júpiter podem atingir 539 km por hora no Equador. Agora vocês imaginam, tem nuvens, ventos correndo e além de tudo, essa mancha vermelha é uma grande tempestade que tá lá há pelo menos 300 anos. Recentemente, um outro fato também que você pode observar em Júpiter, esse não dá pra ver, geralmente não dá pra ver por telescópios desses que a gente usa em casa, mas dá pra ver pelas fotos do Hubble, que você vai reparar assim na parte mais superior de Júpiter, você vai ver que tem várias bolinhas, várias ovais brancas. Essas ovais brancas são também pequenas tempestades e eles observaram que recentemente essas ovais pequenas, essas tempestades menores, elas se juntaram para formar uma pequena mancha vermelha, ou seja, tem lá aquela mancha gigantesca e começou-se a formar outra. Os cientistas acreditam que essas ovais e essas faixas que circundam o planeta Júpiter são rasas. Eles não sabem exatamente se elas são rasas ou se elas vão até o interior. E aí, o que vocês acham? Essas tempestades de Júpiter, esses redemoinhos ovais brancos e a gigante vermelha, elas são rasas ou elas vão até algo próximo ao núcleo de Júpiter? Mas é muito fácil responder isso. Pra quem assistiu o Destino de Júpiter, sabe que são cidades que estão se camuflando. Faz sentido, pode ser. Aí são cidades que alienígenas, onde Galileu Galilei veio, né, que era um jupiteriano, que fica submerso dentro eles ficam escondidos dentro das manchas de Júpiter. Mas fora cidades, eu acredito que eles são bem superficiais em relação ao todo do planeta, né? Porque quanto mais fundo a gente vai, a gente tem que lembrar que maior a pressão e também os ventos, gente. A tempestade na superfície, entre aspas, tá? Que ali, a gente pode dizer que por volta de onde a gente tem 1 atm de pressão, que é uma região bem superficial ainda de Júpiter, não é muito profunda. Que é tipo no espaço. Os ventos já estão ali por volta de 300, 400, 500 km por hora. A 1 atm. Sim. Tá? E isso a gente ainda não tá contando com muitos relâmpagos, mas também tem tempestades elétricas, já que a atmosfera é extremamente ionizada, sem contar com o núcleo também, faz essa ionização. Então eu acho que ela vai superficial e ela se dissolve conforme vai entrando, né? Ou talvez deve ter alguma coisa que mantém essa estabilidade dela, porque 300 anos, uma mancha, né? Essa a grande mancha vermelha, mas e as ovais brancas que são menores? Não tão menores, mas elas são menores. Elas devem se formar, apesar que tipo assim, a gente não pode medir por tempo, né? Porque o tempo geológico de um planeta, essas formações aqui não é geológico, né? Mas é atmosférico ali. Enquanto algumas tempestades podem durar só por algumas horas, alguns dias em Júpiter, a gente tem essas tempestades que duram séculos, né? Então é muito difícil você... Ainda mais a gente que não é alguém da área aprofundada que estuda Júpiter, né? A fundo, eles devem ter mais fatores e devem entender de maior número de fatores para tentar definir se isso vai ser muito durável ou não, mas assim eu fico muito por cima disso. Sim. Lembrando que a grande mancha vermelha, né, famosa grande mancha vermelha, nos últimos anos ela teve uma alteração bem grande no seu formato e tamanho. Ela deu uma, sabe, diminuidinha assim. Só que daí ela já parece que tá começando a voltar ao normal. Isso não significa que ela vai se dissipar logo,
Que é, como já comentou, né? Uma parada de séculos. Que foi observado, né? A gente nem sabe se veio de mais que isso. Provavelmente ninguém de nós vai estar vivo no momento que ela se dissipar. Se ela Poxa, eu dissipar. falei por você. Yeah. Eu sou imortal. Esqueceu? Esqueceu que eu não vou morrer nunca. Então vamos te jogar em Júpiter pra fazer o teste do exercício mental? Faz sentido. Eu sou amortal, não imortal. Amortal. Amortal Não é é uma pessoa amortal. que não morre de morte natural. Porém, se eu te der uma facada, você morre. É isso aí. Pessoal, vocês se lembram daquela história que Júpiter protege a Terra? Que história é essa? Então, Júpiter é conhecido como planeta protetor da Terra porque ele apresenta um campo magnético de cerca de 16 a 54 vezes mais poderoso que o da Terra. E esse campo magnético gigantesco, ele gira com o planeta e varre as partículas que possuem carga elétrica. E devido a esse grande campo magnético que retém essas partículas aceleradas e acaba as acelerando de forma com uma taxa muito alta, você também não poderia passar com a sua nave. Aí seria mais um motivo pelo qual iria ser muito difícil passear lá por perto de Júpiter, porque ele cria uma intensa radiação que iria com certeza danificar a sua nave espacial e danifica as luas mais próximas ali que estão mais pertinho de Júpiter. Mas nem tudo é coisas ruins, né? Graças a esse fenômeno, esse grande, forte campo magnético, Júpiter apresenta uma das auroras mais incríveis do sistema solar. Não sei se vocês já viram, tem fotos mostrando a aurora vermelha, a aurora rosa, e fica parecendo que Júpiter, tem Saturno também, tem outros planetas, mas em Júpiter fica parecendo que ele tem uma coroa azul quando está acontecendo esse fenômeno luminoso. A muito aurora lindo. de Júpiter, ela é visível de telescópio óptico, né? Sério? Eu não sei. Realmente eu não sei. Eu acho que ela não precisa de um filtro de espectro eletromagnético, né? E, se eu não me engano, o telescópio óptico, quando eu digo, não é esse que você compra, não, tá? Sim, sim. É um que é só a base de espelho mesmo. Ele não é um radiotelescópio. Ele é um telescópio óptico, aqueles mais robustos, aqueles mais grandões, eles conseguem ver. Você consegue ver. Sim. As tempestades não, as auroras de Júpiter. Deve ser maravilhosas. E as fotos que eu vi foram do Hubble. Vocês sabem quem tem grande participação nas auroras de Júpiter? Quem? Eu tô com medo de perguntar. Não é piada, não. São as luas de Júpiter. Quem? As luas. Os Quem? gatos. Os gatos. O que eles fazem? Por conta desse campo eletromagnético gigante que ele tem uma interação muito forte com os gatos dele. A gente vai falar disso mais tarde. Mas só quero complementar uma coisa. Júpiter joga muita pedra na Terra. Então, na verdade, eu pensava que... Sabe aquele meme do menininho dormindo e tem um soldadinho com o braço aberto, um monte de faca caindo, que não faz sentido nenhum. Quem tá com a faca daquele jeito? Júpiter é mais ou menos isso pra Terra. Ele tá protegendo a gente ao mesmo tempo que tá atacando umas pedrinhas aqui, mas é só pra provocar. Só pra provocar, aquela parada. Ele sabe que a Lua tá aqui no meio, ele sabe, ele provoca. Júpiter é tão imenso, Júpiter é tão grande que Júpiter rouba massa de Marte. Marte só é pequeno porque Júpiter roubou massa. Júpiter, o cinturão de asteroides, boa parte do cinturão é formado em ressonância com a órbita de Júpiter. De tão grande que Júpiter é. Você tem noção de que gigante que é isso? O cinturão foge de Júpiter. Na hora que ele vai passando, se vocês puderem procurar alguma imagem aí, ouvintes, na hora que ele vai passando, assim, você começa a ver a deformação do cinturão, assim, maravilhoso. Lembrando muito louco. Júpiter tem o próprio cinturão. Entrando nos anéis de Júpiter. Isso que eu ia falar, exatamente. E aí, Ana, que história é essa de anel em Júpiter? Tem gente que a gente não imagina que tem anel em Júpiter porque ele não é visível através dos telescópios ópticos que a gente tem aqui na Terra. Porque ele é fininho, pequenininho. Não é tão magnífico quanto de Saturno, tá? Mas também não fiquem tão felizes porque nos próximos milhões de anos o anel de Saturno vai sumir também. Isso fica pro próximo episódio. Ou não. Mas enfim. Não sei. Sabe quem tem anel também? Sabe quem tem anel? Quem? A Terra. Tem anel? A Terra. É verdade. Mas tem anel? Tem nada. Ela tem um anel, só que é um anel de lixo. Não conta. Pode não crer. Tem graça esse tipo de anel. Ué, qual que é a diferença? É tudo matéria. Se você der 1 bilhão de anos pra esse lixo ou cair, ou escapar, ou se destruir com pequenos choques, no futuro, vai ser um anel basicamente de metal
silício e outras coisinhas. Então não deixa de ser um proto-anel. Pois é. Não tem graça. Não gosto. Nossa, de sujeira. Se fosse um anel de lixo espacial alienígena de outro planeta, seria muito divertido, né? Não é verdade, dona Loli? Sim, talvez. Se fosse alienígenas parecidos com os humanos, eu também não ia achar tão interessante. Depende do lixo deles. Você tem que defender seu próprio debris. Não defendo o lixo espacial, embora aconteça, seja necessário. Raios e trovões! Bom, quanto ao anel de Júpiter, ele foi descoberto em 1979, quando passou a Voyager 1 na NASA. E é aquilo que os meninos disseram, né? Ele é muito pequenininho, muito fininho, então não dá muito pra ver ele. E ele é feito de partículas escuras, e aí ele gira em torno do planeta e ele só se destaca quando ele é iluminado pelo Sol. De acordo com dados da sonda Galileu, foi observado que ele é feito de poeira e é levantado quando os meteoroides interplanetários chocam com as luas mais internas do planeta. Bom, pessoal, agora voltando à grande mancha vermelha. Esse é o nome dela, daquela mancha gigantesca, aquela oval, que chama muita atenção quando você olha para Júpiter. Ela, na verdade, é uma tempestade anticiclônica equivalente a 3 planetas Terra. Agora, defina para os ouvintes o que é anticiclônica. O ciclone, ele é um vórtice que ele vai girar de baixo para cima e o anticiclone de cima para baixo. Bom, então, essa grande mancha vermelha de Júpiter, ela está repleta de nuvens densas e por esse motivo que é difícil dos cientistas aprenderem um pouco sobre essa química interna do planeta Júpiter, uma vez que essa energia eletromagnética não consegue escapar por conta dessa densidade dessas nuvens. Agora, pessoal, vamos falar um pouco. Cara, são muitas missões rumo a Júpiter. Júpiter é um planeta que, se comparado com, não com Marte, claro, mas se comparado com os outros, ele recebeu muitas missões. Temos muito interesse em espionar Júpiter, por assim dizer. Sendo que a primeira foi enviada em 1973, que foi a Pioneer 10, que essa espaçonave foi responsável por atravessar o cinturão de asteroides e passou ali para o Júpiter. O cinturão de asteroides é uma região que fica entre Marte e Júpiter, que tem ali uma quantidade razoável de asteroides. Depois disso, em 79, foi enviada a Voyager 1 e 2, né, que foi inclusive elas que descobriram esses anéis de Júpiter. E também essas duas missões observaram sobre as luas de Júpiter, sobre a atividade vulcânica na lua Io. Lua Io é uma lua de Júpiter, no qual a superfície dela é completamente feita de lava. A superfície da lua Io é cheia de vulcões. Você inclusive consegue ver em uma das fotos que elas enviaram, um desses vulcões em erupção, vendo lá, tipo, eu não sei se a palavra certa é fumaça, mas dá pra você ver direitinho saindo lá de dentro. Ou seja, ela é uma lua que tá ali em plena atividade. Uma o quê? Uma lua. Uma o quê, Loli? Um gato fofinho, explosivo. Eu acho que essa foto, ela é muito emblemática, porque assim, quando essa foto chegou e os cientistas começaram a analisar, a erupção vulcânica desse gato era tão forte, tão grande, Sim. que por conta da baixa definição, né, dessa imagem, os cientistas acreditavam ser um outro astro atrás. Eles falaram assim, beleza, tem um outro gato lá. A gente acabou de descobrir mais um gato. E ficaram empolvorosos, falando, caraca, tiramos foto de um gato e tinha outro gato. Mas eu depois, tô adorando esse episódio, cara. Mas depois eles descobriram que não, era uma atividade vulcânica em Io. Eu vou dar uma sugestão. Curiosidade. Isso, procurem sobre essa lua Io, porque vocês vão ver que essa erupção lá dá pra ver de longe. É uma coisa muito grande. Curiosidade pra vocês sobre a Voyager, a missão Voyager, né? Uhum. Foram 2 sondas lançadas. Elas carregam aquele disco de ouro, galera. Quem já ouviu falar do disco de ouro da Voyager, que contém informações sobre o que seria a Terra, né? Contém alguns sons terrestres, como um esquema de como seria o sistema solar e o do DNA humano, enfim. É aquele disco de ouro que contém algumas músicas e sons terrestres que são... É bem legalzinho, só curiosidade aí. Também lembrando que a Voyager, não sei se é 1 ou 2,
me corrijam quem souber a informação aí, é o objeto feito pelo homem que está mais distante do Sol. A que tá entrando no espaço interestelar é a Voyager 2. É a Voyager 2? Voyager 2. Então ela é o objeto feito pelo homem que está mais distante, que já foi mais distante, chegou mais distante. Sabe onde ela tá? A Voyager 2 está chegando além da onde a influência da gravidade do Sol atua, né? Que seria basicamente a nuvem de Oort, que é matéria, gente. Pode ser planetóides, cometas, rochas, poeira, gases, Planeta tudo. X. O Planeta X, tudo quanto é coisa que restou da criação do sistema solar, mas que também não tem massa suficiente, que tá vagando, mas está preso à gravidade do Sol. Gente, isso é muito longe, tá? Isso chega a 50 mil unidades astronômicas, de 50 a 100 mil, né, unidades astronômicas, essa nuvem de Oort. Então, é muito longe, lembrando que uma unidade astronômica é referente à distância do Sol à Terra. Lembrando que a distância média de Júpiter até o Sol é 5,2 unidades astronômicas. Então já pensa é 100 muito mil, longe. Pensa 100 mil vezes unidades astronômicas. Essa A Voyager 2 tem a muito que distância. andar ainda. Ainda vai andar muito. Só eu acho a missão Voyager de uma... Sei lá, é um egocentrismo humano eles terem feito esse disco. Eu acho... Ai... Eu acho lindo. Sério que você achou egocentrismo? Eu achei uma burrice. Burrice? Eu achei legal. Vai que os próprios seres por quê? humanos do futuro encontrem ela. Não, é uma coisa legal. O que eu acho que é mais possível do que uma raça alienígena fazer Eu isso. também Os acho. próprios seres humanos. No futuro. Só que assim, encontra- eu acho... Quando eu falo burrice, tá, gente? Eu não tô falando que é burrice toda a tecnologia e pesquisa tecnologia que isso é trouxe genial. pra gente. E isso foi genial. Eu falo que é burrice porque, basicamente, se uma vida alienígena violenta, né? De atividade violenta, hostil, encontrasse isso, ela ele vai teria ter todos os dados Todos os necessários dados. pra encontrar Todos. a gente. Mas isso é Não legal. é tanta coisa assim não, não é tanta coisa assim não. Ele vai ter o nude dos humanos lá, vai ter umas musiquinhas, umas paradinhas, mas calma. Vai ter a composição do nosso DNA, vai ter a localização exata do nosso Primeiro que eles planeta têm em que relação entender ao como sistema dizer solar. Eles não tá Vai escrito ter- em português. Isso, Cara, sabe? não tá Eles têm escrito em que entender- português, mas tá lá definido como que é um átomo de hidrogênio. E essa definição, ela serve pra explicar todo o resto em código binário pra gente, o que é tudo. Então, se eles conhecem química, se eles estão no espaço, provavelmente eles conhecem, eles vão saber ler esse Já disco era. de alguma forma, ou em binário ou em química. E você tá fudido do mesmo jeito, em todas elas. Basicamente, a gente Aqui tá convidou tudo bom. alienígenas pra vir nos ver. Achei legal. Boa. Bom, Você acha mesmo, Rei, que os caras iam mandar um bagulho pro espaço que fosse impossível de interpretar? Não, né, meu querido? Mas Daí eu- seria antropocentrismo Não, demais. mano, você não entendeu o que eu quis dizer. Eu quis dizer que não é tão fácil assim também. Mano, se você viaja de um sistema solar pro outro, isso pra mim é que nem você falar aquela concepção que a gente, cara, Se o ser nós humano somos com- formigas. Se pra o ser alguém que humano parece- consegue entender língua morta aí de civilização que morreu e ninguém nem teve contato com essa civilização, só usando como base civilizações próximas, imagina que uma civilização alienígena consegue viajar no espaço e não consegue desvendar. Eu tô só enchendo o saco. Mas tá não muito ia nem mimimi. precisar. Esse mundo Não tá ia muito chato. Brincadeira. Não ia, gente, nem brincadeira. não ia nem precisar de achar o disco, porque ela já ia captar os sinais, porque a gente é barulhento pra caralho em relação ao universo. Tem que lembrar disso daí. Eu acho- Tem isso também. Tem aqui, ó, um filme sensacional. Galera, um micro spoiler do filme Contato, que é do livro do Carl Carl Sagan? Sagan. do Carl Sagan. É Contato? Uhum. É Contato o nome, né? Uhum. Bom, a gente tem no filme que uma civilização alienígena aí, ela vai conversar com a gente e o que eles fazem? Não sei. O quê? Eles mandam o discurso do Hitler de volta. Porque foi a primeira sinal de transmissão. rádio e transmissão que foi enviada aí com imagens pra fora do planeta e eles, né, entendem Uhum. como isso eles não entendem exatamente o que é, mas eles entendem que é um sinal da Terra, captam esse sinal, manda de volta. Tanto é que causa uma maior comoção muito louca, porque a galera acha que, caraca, como assim os alienígenas estão falando com a gente, mandando o Hitler? Que porcaria é essa? O pior que, cara, que se você parar pra pensar no uso de imagens, sinais de rádio para uso de imagem, não de som, que já é um pouco mais antigo do que a Uhum, transmissão de imagens sim. de televisão. Mas, literalmente, Hitler é o cartão de visita da Terra, porque Exato. é o nosso sinal de televisão mais antigo. Gente do bom, céu. esperamos que Hitler eles representa não vão a Terra no conseguir espaço. achar isso e não, né? Melhor não.
Tem coisas que não Hitler é precisam de nossa voltar pra representação. atualidade. Tem coisa que é melhor deixar lá. A humanidade é tão perdida. Então, em 1992 foi enviada a sonda Ulysses para Júpiter e essa espaçonave foi colocada em uma órbita final que acabou levando para os polos sul e norte do nosso Sol. Em 1995 até 2003 foi a sonda Galileu, que foi lançada para a atmosfera de Júpiter e enviou informações sobre suas luas e seus anéis. E agora chegando pessoalmente, a minha missão favorita no universo, que é a sonda Cassini, que foi enviada, ela passou ali por Júpiter mais ou menos ali nos anos 2000. E ela passou perto de Júpiter uma distância de aproximadamente 10 milhões de quilômetros. E parece ser muito, parece, mas ela enviou fotos detalhadas com cores verdadeiras do nosso gigantesco Júpiter. Cassini foi a sonda enviada para estudar, na verdade, foi Saturno. Mas como ela passou por Júpiter, né? Ela enviou fotos bacanas. Ela usou o efeito Stirling em Júpiter, não foi? Se eu não me engano, sim. A maioria usa. Ela usou o Júpiter. Eu acho que ela usou Júpiter como Stirling pra conseguir impulso pra ir pra Saturno. Nossa, falando em Stirling, eu vou trazer aqui uma referência de The Expanse. Tem uma cena na série que os caras fazem eles querem fazer uma movimentação perto de Júpiter, mas eles não querem usar combustível. Aí eles usam Júpiter e as luas de Júpiter pra fazer toda a movimentação usando um estilingzão gravitacional. E é muito da hora. Que episódio que é? Que eu tô chegando, eu terminei a primeira temporada ontem. Putz, eu não sei se é na segunda ou na terceira temporada. Segura aí, não conta. Mas, tipo assim, a prática, assim, eles não mostram muito o acontecimento, mas a ideia, sabe? É massa. Mas tem tipo uma galera na série que eles são os slingshotters, alguma coisa assim, que é tipo os estilingueiros lá. Eles são tipo influencers, né, que ficam viajando a galera lá, tipo, eles viajam só fazendo usando estilingue nos planetas do sistema solar e vão viajando assim. Realmente, isso é legal, cara. E olha que bizarro, a gente chegou num futuro em que influencers ficam streamando enquanto fazem estilingues. Literalmente ficam streamando. É literalmente streamando. Raios e trovões! Tem uma coisa que eu acho muito interessante essas missões que são pro sistema solar externo, que parece que eles falam assim, vamos aproveitar que a gente já tá passando por Júpiter mesmo e vamos dar uma olhada aqui, enquanto a gente pretende fazer outra coisa ali. Mas vamos aqui mesmo, vamos ver. Cassini ia pra Saturno e falou, já tô passando, vou tirar uma fotinha, observar. Mas é claro. Depois... é muito... Tá fazendo eu faria o mesmo. Passando plantinha. É muito caro, cara. Eles têm que aproveitar ao máximo. Exatamente. Mas eles fazem cálculos de órbita. Pelo que eu tava vendo, a Voyager, ele fez estilingue em Júpiter, foi pra Saturno, deu outro estilingue, passou em Netuno, depois eu não sei se ele pulou Urano, mas eu não sei se foi Netuno. Eu não sei qual, mas eu sei que ele passou em quase todos os planetas, só fazendo estilingue e calculando rota, e tipo assim, é claro que eles estão em posições completamente diferentes eles não estão alinhadinhos, não é só seguir uma linha reta, ele faz cálculos para que quando ele vai chegar próxima à órbita de Netuno, por exemplo, vai ser bem no momento em que ele vai estar passando ali, e daí ele consegue fazer umas fotos. Sempre bom lembrar que tá todo mundo girando. Exatamente. Sim, mas... E é muito legal, porque daí você consegue, com uma missão como a Voyager, que foi pro sistema solar profundo, né, que eles estão embora pro vazio, eles conseguiram fazer um esquema de conseguir registrar o máximo de coisa possível. Isso é muito legal. Mas se não fosse também assim, a gente não ia ter tanta informação. A gente já tem pouca, né, sobre, por exemplo, Urano e Netuno. Porque é difícil. Sem contar que são muito longe. Uma sonda como a Voyager, pra chegar na velocidade que ela tá, com combustível, você não conseguiria tirar esse combustível da Terra nem fudendo. Exato. Ela só tá na velocidade que tá e na distância que tá por causa dos estilingues que ela meteu ali. E pra quem não tá perdendo no estilingue aí, basicamente estilingue é você cair com estilo. Porque você cai, acelera e depois dá um totote de combustível que te expulsa dessa órbita. Ou seja, você ganhou velocidade com a gravidade, depois você dá um popotezinho ali de combustível só pra fazer daí você escapa e assim você tá muito rápido e continua pra onde você quiser. Exatamente. É bem bacana isso.
Enfim, em 2007, a sonda New Horizon da NASA, ela estava, na verdade, a caminho de Plutão, mas ela mandou novas perspectivas sobre essas tempestades atmosféricas de Júpiter. Também mandou algumas informações sobre os anéis, os vulcões de Io e sobre a nossa lua gelada, que é a lua Europa. Calma aí. A nossa o quê? A lua de Júpiter, Nossa. Europa. A o quê? Gelada Europa. A o quê? O quê? Aquele gato maravilhoso. É. E eu tô aqui isso. porque eu tô falando de errado. O nosso gato gelado. Agora Gato. entendi. E aqui, ó, agora chegando na minha sonda aqui, eu acompanhei a chegada dela lá em Júpiter. Foi em 2016, eu lembro direitinho, meados de 2016. Fiquei acordada até de madrugada pra ver a sonda Juno, que foi lançada em 2011, para Júpiter. E entre milhares de funções, ela tinha como objetivo examinar a química, a atmosfera, a estrutura interior, a magnetosfera de Júpiter, e chegou lá em 2016, passou ao vivo no canal da NASA, eu acompanhei, acho que foi a primeira sonda que eu acompanhei a chegada dela. E tem também como objetivo investigar, né, de forma mais aprofundada essa atmosfera de Júpiter, a sua estrutura profunda, a magnetosfera, e tentar entender um pouco sobre a sua origem e evolução. Algo muito interessante, na verdade, um pouquinho de mitologia envolvida nisso. Que Júpiter, a esposa dele era Juno, e o nome das luas são o nome de amantes dele, que estavam ali em volta dele. O que a NASA fez? Levou a mulher dele pra ficar observando ele. Eu acho sensacional o nome. Pra mim, o nome dessa missão foi meu favorito na vida, sério. A gente tem que colocar aqui que, ao contrário da mãe de Galileu, ele não era preguiçoso pra pesquisar nomes. Então, como ele viu o planeta Júpiter, ele já falou assim: caralho, Júpiter é um deus romano, seria muito foda se eu desse o nome dos gatinhos dele de amantes de Zeus. E foi o que ele fez. E daí teve nossos cientistas da NASA, que são tão espertos tanto quanto, e pensaram: pô, se o nome do planeta tem o nome de um deus, e o nome das luas tem nomes de amantes, e o nome dos gatos tem nomes de amantes, então por que a gente não faz uma sonda com o nome da esposa do cara? E agora ela tá lá, não tá mais, né? Ela tava lá observando. A Juno ainda tá, uai. A que morreu foi a Cassini, sim. É porque a Cassini foi pra Saturno, não era pra Júpiter. A Juno vai fazer mergulho ainda, não vai? Ela vai fazer o mergulho, não sei quando. Não sei como vai ser o fim dela, mas Quando ela chegou lá não tem tanto tempo, né? A Cassini ficou muitos anos em Saturno. Enfim, esse é a ironia do rolê. Temos nosso querido Júpiter com sua esposa, enquanto as amantes estão rodeando lá ele agora. E agora que a gente concluiu todas as missões que já foram feitas pro nosso gigante gasoso, né? Vamos falar das luas. Falar do quê? Isso aí. Vamos falar delas também, mas assim, antes de a gente falar dos gatos, tem alguma missão prevista nos próximos anos? Eles pretendem enviar uma missão para Europa, para o gato Europa, mas ainda não sei muito sobre. Mas eles querem enviar uma sondinha lá para tentar entender os geysers, né, os geysers lá de Europa. Sim, porque os felinos de Júpiter, eles são... vamos lá. A gente tem um planeta com vários gatinhos orbitando ele. Parece muito com um sistema solar em miniatura. Exatamente. E basicamente é isso, se você parar pra pensar. Tem gatos lá que são muito maiores do que Mercúrio, por exemplo. Muito maiores não, tá? Eu exagerei aqui. Mas é bem maior que Mercúrio, a nossa própria Lua também. Nossa própria o quê? Ele é maior, por exemplo, o Ganímedes é maior que a nossa Lua. A Lua Nosso da Terra. gatinho. Nosso o quê? Nosso gato miau da Terra. Isso. Então vamos lá. Rei, você quer começar a inchar os Com gatos? certeza. Então certeza. faça sua autópsia felina. Vamos falar dos quatro gatos de Galileu. Ganímedes, Io, Europa e Calisto. Bom, Calisto é uma bosta. Não. É o menos interessante de todos. Calisto é parado. Não é, Calisto não tem gelo. nada. Calisto é parado. Calisto provavelmente... Calisto não tem muita atividade geológica. Calisto é parado. Calisto é chato. Vamos falar das outras. É mais legal. Mentira, Calisto é muito massa, mas vamos falar das outras primeiro. Por quê? Porque Io,
Ganymedes e Europa, elas têm uma coisa em comum. O quê? Pelo? Elas têm um combo de efeito de maré. A órbita delas, por ser uma órbita mais próxima a Júpiter, Júpiter influencia nelas e elas influenciam em si mesmo, causando uma grande maluquice geológica dentro delas que torna esses planetas, esses gatinhos ativos. E por que ativos? Bom, como a Loli já tinha comentado, a Io, ela é um vulcão gigante. Ela é cheia de vulcões, ela está em erupção direto vulcões se erupçando, vulcões em atividade. Eu posso dizer que Io é um gato com acne. Ah, você podia falar que Io é um gato soltando pum. Não. Não, Porque com acne, porque tem não. um monte de erupções. Não, mas é um gato soltando pum, porque direto tá tendo as flatulência e é cheio de como que fala? De enxofre na superfície dele, por isso que Io, se você for ver foto, Io tem uma coloração bem diferente. Ele é bem amarelado, com um pouco de vermelho. É por conta lava. Tudo lava. Não é tudo lava. Ela tem solo e tal, só que a atividade vulcânica é tão grande que ela expele muito enxofre e ela é praticamente coberta de enxofre. Não necessariamente tudo aquilo lá é lava, não é brincadeira do chão é lava, mas é praticamente todo o chão dela é feito de magma solidificado. Bom, e como eu falei, as órbitas desses planetas, eles estão em ressonância. Então, por exemplo, eles têm uma proporção de ressonância. Então, por exemplo, Io dá 2 voltas em Júpiter no tempo de 1 volta de Europa. E Io dá 4 voltas em Júpiter no tempo de 1 volta de Ganymedes. Fez sentido? Uhum. Tá, essa é a proporção Ou seja, deles. Io é rapidinha. Io é bem rápida. Ganymedes é preguiçosa. Exato. E ela tem essa atividade geológica gigante. Bom, Ganymedes, ela é muito parecida com a nossa Lua, principalmente no seu terreno e na sua composição. Com o nosso gatinho, principalmente por causa do seu terreno e sua composição. Ele foi o primeiro gatinho que foi descoberto orbitando um outro planeta, né? Então foi aí que a gente teve essa... Opa, calma lá. Não é só planeta, nem tudo... Beleza, a gente já tinha descobrido que nem tudo tava em volta, girava em torno da Terra, mas agora a gente descobriu que nem tudo gira em torno do Sol, além da nossa Lua, é claro. Então a gente descobriu aí que Ganymedes estava lá orbitando Júpiter. Beleza. Só que tem uma outra parada que é muito maluca. O diâmetro de Ganymedes é maior do que o diâmetro de Mercúrio. Então, teoricamente, se ela não tivesse atrelada a Júpiter, né? Se ela não tivesse com a sua órbita presa a Júpiter, a gente poderia até considerar ela um planeta. Ela é a única lua do sistema solar que tem um campo magnético. E a única o quê? O único gato. E por conta do que a gente já comentou, o campo eletromagnético de Júpiter é gigante. Os campos magnéticos de Júpiter e de Ganymedes, eles se esbarram no meio do caminho, mais ou menos no rolê que tem como funcionam os ventos solares aqui com o campo eletromagnético da Terra, que ajudam na formação das auroras boreais. O campo eletromagnético de Ganymedes, eu nunca sei se é Ganymedes ou Ganímedes. Eu falo Ganymedes. Faz qualquer coisa. É porque tem vários nomes, eu acho. Porque tem no Portugal do Portugal e tem no português do Brasil. Tá bom, então... a partir de agora, Ganymedes só pode ser nomeada como... Ganímedes. Chaves. Não, Ganymedes. Tá. Seu Madruga. Então, o Seu campo Madruga. eletromagnético de Seu Madruga, ele acaba tendo interferência aí com o campo eletromagnético de Júpiter. E ele, por isso que eu até comentei antes, que ela influencia na formação das auroras boreais de Júpiter. Isso é muito maluco de você parar pra pensar. É como se, sei lá, a Terra tivesse um gatinho aí que influenciava nos oceanos, sabe? Tipo, formar onda. Uma parada muito louca, né? Imagina se acontecesse isso. Imagina se fosse possível. Ô, Rei, tem uma coisa que a gente comentou em off, já conversamos sobre isso em off, mas é bom a gente também abordar aqui no episódio, que se o campo magnético de Júpiter é tão robusto quanto ele consegue até englobar todos os seus gatos, a gente pode dizer que a gente estaria protegido dentro da radiação solar ou da boa parte dela, como acontece aqui na Terra. A gente tem o nosso campo magnético que bloqueia grande parte da radiação solar dos ventos solares. Vênus, o campo magnético de Vênus faz isso também. Então, num futuro em que a gente começar a explorar
em que a gente começar a explorar os gatos de Júpiter, a gente não precisa se preocupar tanto com radiação cósmica, radiação do espaço, da radiação da estrela também, por parte da estrela, não, do cachorro, né? Radiação do cachorro por parte do... O que acontece? A gente sabe que viagem espacial a gente está sujeito a uma quantidade absurda de radiação. Então, por causa desse campo magnético absurdo, a gente estaria protegido? Fica aí. Não sei, tô questionando porque eu não sei. Sim e não. Por que não? Porque, embora ele seja absurdo, a não ser que você esteja em Júpiter, que você vai ter a proteção melhor, não necessariamente uma proteção boa. É igual se você estivesse em níveis muito altos da nossa atmosfera. E se eu tivesse em Seu Madruga, que está sujeito ao seu próprio campo magnético e ao campo magnético de Júpiter, que engloba ele também. Você tem uma proteção dupla. Seria uma opção boa. Caraca! Vamos falar de The Expanse de novo, meu amigo! Não, por isso. Aí. Eu vou terminar aquela série e a gente vai gravar um episódio. Mas é só por isso que no mundo lá, né, nesse futuro de The Expanse, esse gatinho, o Seu Madruga, ele é utilizado pra plantação. Então ele é o grande celeiro agrícola do sistema solar. Seria um posto, legal, cara, foda. Massa, né? Onde que passa essa série? Ela tem na Amazon Prime. Maravilhoso, tem. É muito boa, é muito boa. Raios e trovões! Bom, eu não vou falar muito de Calisto, porque eu não separei muita coisa pra falar de Calisto. Eu não tô desmerecendo Calisto. Calisto mas, parece cara, a nossa lua, cheia de crateras. Parece Mercúrio também. Nosso gato. Lembra um pouco o nosso gato, lembra um pouco o nosso cachorro, Mercúrio, porque ela é totalmente cravejada de... Cachorro é sol, não confunda os animais. Que planetas é qual bicho mesmo? Não temos. Nenhum. Não era calopsita, Tá. mas ele foi... Mano, calopsita, eu não aprovei calopsita. Não é. Como diria um grande filósofo moderno, é o seguinte: o nome é Denis, não tênis. Não confunda. Não, é só Mercúrio, tadinho. Enfim, lembra um pouco da superfície, lembra? Não é igual, mas enfim. Agora vamos à lua especial. Vamos falar do gato mais importante. O super gatão. Europa. Tadá! Planeta de gelo. Lindo. Um planeta? Um planeta. É um planeta de gelo. A crosta do planeta, a superfície é gelo. Mas Europa é um planeta? Ai, mano, você entendeu? Um gato Ela de tem gelo. órbita... Ah, bom. Um gato de gelo. Não, é que eu fico perdido aqui. Eu sou como um ouvinte. muito aqui gato. nas gravações eu sou Porque como um se ouvinte. a Europa fosse um planeta, Júpiter, Plutão tinha que ser também. Me desculpa, ouvinte. Plutão Mas era o nosso coração. É um gato de gelo. É um gato de gelo que acredita-se muito provavelmente, alguns estudos ainda vão confirmar, mas é quase certeza, que o seu interior seja feito de água líquida com grandes propensões e grande possibilidade de existência de vida. E você me deu o gancho perfeito pra falar sobre vida, porque é o ponto que eu queria chegar por último, que é falar sobre possibilidade de vida, mas não em Europa. Europa vai ficar para um episódio especial, quero falar só sobre ela, destrinchar e cavocar esse gelo até chegar no oceano e quem sabe no núcleo de Europa. Mas a gente pode especular, como eu acho que a gente pode usar isso aqui como início do final do cast e também se já dá gancho para vocês darem as considerações finais sobre o episódio no total. Mas possibilidade de vida em Júpiter? Alguém já ouviu falar sobre algo? Existe isso? Como seria? Não, já vi em Europa, por conta do possível oceano de água líquida e porque ele tem uma camada de gelo que protege dessa radiação intensa e porque possivelmente ele tem um interior que fornece calor para ter, né, esse grande oceano. E ele tem um planeta gigante do lado que também fornece calor. Mas já que ninguém acabou tendo uma hipótese sobre vida em Júpiter, eu vou só colocar aqui uma coisinha bem legal, tá, gente? Não existe confirmação alguma sobre vida em Júpiter, assim como ela é tão desconhecida e incerta como nós conhecemos o núcleo de Júpiter, então não sabemos.
Mas nosso querido Carl Sagan e até outros muitos cientistas que vieram depois dele acabaram colocando hipóteses de como poderia ser uma vida em Júpiter. E apesar de Júpiter ser um planeta gasoso, na sua grande maioria em hélio e hidrogênio, ele também tem uma quantidade absurda de nitrogênio, que é uma molécula que faz 3 ligações, não tão eficientes quanto as 4 do carbono, mas que teoricamente possibilitaria uma vida à base de nitrogênio. Olha que loucura, será que seria possível? Uma vida bem alienígena. Seria uma vida completamente diferente do que a nossa. Que é o como que a gente eu conhecemos, acho seria que faz mais sentido, né? uma vida baseada em silício, por exemplo, que faz 4 ligações também, é complicado. Existe interações intermoleculares lá que dificultam isso acontecer. Mas o nitrogênio, em condições mais específicas, facilitaria, seria uma molécula possível de formar polímeros que formariam configurações infinitas, assim como o carbono. Em condições específicas de pressão e temperatura, quem sabe, uma protovida, que nem a gente falou assim, de não ser, mas algumas moléculas autorreplicantes, não dá pra saber sem chegar lá e estudar, tá, gente? Então é totalmente hipotético. E também tem aqueles que extrapolam bastante, tá? Extrapolar é uma hipótese que já é um pouco extrapolada sobre vida. Eles extrapolam bastante e dizem que existe até vida multicelular em Vênus. Pode existir, não que existe, né? Não vida inteligente, mas podemos dizer, certa vida animal que poderia viver, né, na alta atmosfera de Vênus, onde a temperatura e a pressão é mais amena, desde que ela tivesse essa adaptação para existir sobre altas velocidades das tempestades. Mas aí fica naquele conceito geral de que não vou dizer que não existe vida alienígena, só não conhecemos nenhum exemplo, tá, gente? Mas não exclui a possibilidade de existir alguma forma de vida unicelular que seja em todos os planetas do sistema solar. A gente não conhece a ciência no seu todo, né, gente? Então, tem muita coisa para descobrir. E eu não tô falando que tem vida em Júpiter, mas Ô, Sérgio, uma possibilidade. Mas essa possibilidade, essa hipótese, eles pensam que se tivesse essa possibilidade, ela vai estar então nas nuvens mais altas, mais superficiais de Júpiter, é isso? Seria uma... Não na superfície, mas assim... nas nuvens mais intermédio, externas. onde a pressão não seria tão grande e onde a temperatura não seja tão radical. Então, a gente tem uma região ali que isso é possível, assim como a gente tem uma região em Vênus também, que é possível, né, na alta atmosfera de Vênus. Isso é muito bacana. Teoricamente, teoricamente as condições estão lá. Agora a gente só tem que saber se em algum momento algo rolou. Não precisa nem ter surgido em Vênus. Pô, em Vênus de novo, eu tô confundindo. Em Júpiter. Não precisa nem ter surgido em Júpiter, mas pode ter chegado lá, porque como o Carl Sagan já disse uma vez, se a vida existiu em algum momento, em algum planeta, ou chegou nesse planeta, é muito, muito difícil extingui-la. Então fica aí no ar, porque a Terra tem aí 4 bilhões de anos de vida, e mesmo através de diferentes extinções de massa, diferentes fenômenos, a gente continua aqui. E a gente tem que explorar muito esse cosmão pra gente descobrir tudo que tem pra oferecer pra gente. E a gente nunca vai sobre tudo, enfim, fica aí minha reflexão filosófica e esperançosa até. Sabe quem também reflete bastante? Oi? O quê? Júpiter. Tudum. Uma coisa que eu acho muito, muito interessante é que a gente vê a complexidade do sistema solar, que a gente tá acostumado. A gente vê as coisas mais do nosso ponto de vista, né? Tipo, a gente imagina que vida seja igual aqui, a gente imagina que a Lua seja só a rocha parecida com a composição do planeta. Aí a gente vê... Calma aí. Lua? Que os gatos têm uma composição próxima do planeta, e a gente chega em Júpiter e eles são... Cada um parece um universo à parte, cada gato... cada gato é tão diferente um do outro ali, eu acho isso muito legal. Sim, uma coisa que eu fica pra um episódio futuro, vai dar pra gente falar bastante sobre ele no episódio de Saturno, mas, pra quem não conhece uma lua de Titã em Saturno, maravilhosa. ela é o gato de Titã, quer dizer, o gato Titã de Saturno,
ele é muito foda, muito bonito, porque já tivemos sondas que pousou lá e temos imagem de sua superfície, tá? Já fica a dica aí. E também ela chove, ela tem rios, tem lagos e oceanos, mas não de água. A água lá é o solo, gente. A terra e as rochas de lá é feita de gelo. E o oceano, os rios e a chuva são feitos de metano líquido. Lindo. São condições. E é um planeta, é um gato extremamente gelado, frio. Só que isso não impede de uma vida à base de nitrogênio também acontecer lá. Então vamos saber se a gente conseguir ficar um tempinho lá e estudar direito. Eu queria ser um titanauta, que seria o astronauta de Titã. Imagina, nadar em lagos de metano. Tem um Posso filme fazer uma horrível recomendação? que fala isso. Tem o filme não Titã fala, não faz. da Netflix, Ai, que meu é um Deus. filme muito ruim. Mas Mesmo, é assim, cara. não, é assim. Se você assistir o filme, levando em consideração que o filme é ruim, ele pode até ficar bom. Vai sem expectativas altas, né? Sem Qual que é o nome? expectativas altas. Titã. Ah, eu vi o Europa. Voltando pra Tem mim. também? Olha Boa. o spoiler. Não dá Olha, spoiler, vai assistir. Olha, Tem o nossos filme queridos Europa. telespectadores. Nossos queridos ouvintes, eu gostaria que vocês comentassem nas nossas redes sociais do Sapciência. Fala lá. Ah, eu quero um cast só com os filmes bons pra assistir sobre a astronomia e tal. E os trash. Eu acho que o episódio do trash vai ser... Eu sinto que ele vai ser melhor, sabe? Vai ser muito melhor. A gente precisa disso. Se vocês quiserem, comenta lá com a gente. O episódio dos trashes vai ser o primeiro episódio que eu vou colocar filtro de idade, porque eu vou falar muita merda. Nossa, o que é isso? Pode falar aí. Sabe quem que é uma curiosidade inútil pra você levar pro resto da sua vida? Que... O ator principal desse filme Titã é o Sam Worthington, que é o mesmo ator principal do filme Avatar. Que foi pra Pandora. Exato. E sabe que outros filmes que ele fez também? Tudo espacial. Fúria de Titãs e Fúria de Titãs 2. Sério. 2 filmes ruins também. Nossa, meu Deus. Meu amigo, Zeus não deixa barato não. Zeus dá um pisão que transforma o teu país numa placa tectônica. Certo, galera. Depois dessa odisseia em Júpiter, conhecemos muito bem esse planetinha, podemos dizer assim, no diminutivo, com seus lindos gatinhos. Eu até pensei pra uma capa do podcast aí, que vai ser o Júpiter com vários gatos em volta dele. Vai ficar legal. Mas enfim, vamos dar início à finalização desse cast com as considerações finais. Então, gente, já deixei o jabazinho de vocês, agradecimentos. Loli. Bom, pessoal, eu quero agradecer vocês por terem ouvido essa super viagem no nosso lindo planeta Júpiter. E não sei se vocês conseguiram pegar a história do gato, cachorro e toda aquela confusão, porque até eu me perdi, mas fiquei muito satisfeita. Júpiter é um planeta que, assim, se a gente fosse falar tudo, a gente ia ficar aqui por dias, porque é muita coisa. É um planeta muito legal. E também quero convidar vocês a conhecer o meu perfil do Instagram, @lulivlete, e o perfil do Instagram do InSpace, @InSpace_group. Muito obrigada por nos ouvir e aguarde o próximo episódio que vai ser maravilhoso sobre Saturno. Meu favorito. Ó, já estão sabendo aí, ó. A Loli é amante ávida de Saturno, então esperamos que o negócio vai ser doido. E também, Ana. Pessoal, muito obrigada por ouvirem esse episódio que tá um pouco maluco. A gente tava inspirado hoje. E enquanto vocês estiverem com saudade do Sapcast, podem escutar o grupo de astronomia da FMG em qualquer plataforma. Ou seguir a gente nas redes sociais também. Seria muito legal. Obrigado. Muito bem. E Reinaldo? Bom, eu acho que depois de tudo que a gente comentou sobre Júpiter, sobre as luas, e, bom, esse meio que apagamento... Sobre o quê? Sobre os gatos de Júpiter e esse apagão que eu dei em Calisto. Eu dei esse apagão, na verdade ele foi proposital, tá, galera? Não foi porque eu não preparei nada sobre ele. Foi proposital e é porque eu quero... eu acho que, principalmente para as pessoas mais novas, eu acho que a gente tem que conscientizar a galera sobre um tema que é realmente importante e assola a sociedade, que é o fato de que as pessoas não reconhecem mais o Tony Hawk.
As pessoas encontram o Tony Hawk na rua e não sabem que ele é o Tony Hawk. As pessoas veem o Tony Hawk, tipo, numa pista de skate, mandando ver, e a galera fala, você parece o Tony Hawk. E eles não sabem que o Tony Hawk é o Tony Hawk. Se você seguir o Tony Hawk no Twitter, por exemplo, vale a pena só pra momentos em que o Tony Hawk conta sobre a vida dele, de pessoas que falam, você parece o Tony Hawk, ou parece que você poderia ser um skatista, ou parece que eu conheço você. E as pessoas não reconhecem o Tony Hawk. As pessoas gostam do skate. As pessoas conhecem o nome Tony Hawk. As pessoas conhecem a marca Tony Hawk, que mudou o mundo do skate. Mas as pessoas não conhecem mais o rosto do Tony Hawk. Você quer chegar aonde com isso? Com Callisto e Tony Hawk? Que as pessoas têm que conhecer o Tony Hawk. Vou Então jogar você tá Tony dizendo Hawk que Pro as Skater pessoas- 2. É um desabafo. Estão falando que as pessoas têm que conhecer Callisto, então. Pode ser também. Essa é a analogia que você tá querendo fazer. Não tô fazendo analogia, não tô nem aí pra Callisto. O Callisto é uma bosta. Não, Cara, isso não foi fala assim. tão aleatório. Esse papo do Tony Hawk foi tão aleatório, mas eu me compadeci desse fato. Eu estou frustrado com a juventude de hoje que não conhece esse fenômeno que é o Tony Hawk. Sabe o que também foi muito aleatório? Hum. A formação de Júpiter. Sim. Por quê? Eu acho que ele foi o menos aleatório do sistema solar, falar pra você. Júpiter não segue o padrão. Ou será que o resto de todos nós que não seguimos fica no ar aí? Ou no espaço. Ou in space. Olha, eu ia fazer propaganda daqui a pouco, meu amigo. O momento Jabá absurdo. Perfeito. E usando esse gancho que a gente teve do InSpace, não se esqueçam de seguir @InSpace_Group no Instagram para ficar atento do projeto do InSpace aí, em parceria com o Sapiência, que vem gravando todos os episódios da série do Sistema Solar aqui com a gente. Então é isso aí, galera. Eu agradeço muito a todos vocês que participaram desse episódio. Agradeço muito a todos vocês que estão escutando esse episódio. Não se esqueçam de compartilhar e apresentar o Sapiência, o Sapcast para o coleguinha e até para a vovó. Não se esqueçam, vovó gosta de podcast. Façam os avós gostarem para saírem das correntinhas de zap. Enfim, é isso aí. Fica a dica. Gente, muito obrigado. Deem os seus tchauz. Tchauz? Qual que é o plural de tchau? Tchauz. É tchauz ou tchais? Tchauz. Tchauz. Deixem seus tchauz. Tchau, Tony gente. Hawk. Obrigada. Não percam Saturno. Tchau, gente. É isso aí, não é pra vocês colocar no podcast não. Mas quem que é Tony o quê? Não! Infelizmente, a Loli vai ser excluída desse podcast. Não tem condição. Eu não gravo com essa mulher mais. Não! Pra quem ficou pros pós-créditos e que ouviu ele esse fez? absurdo, lembre-se que é o último episódio que a Loli está aqui porque ela não sabe quem é Tony Hawk. Adeus, Loli. Gente, mentira. Eu amo vocês. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Loli, o Tony Hawk é o maior skatista da história. O cara salvou um esporte. Ele, tipo assim, imagina uma pessoa. Imagina que futebol. Imagina se futebol não fosse tão famoso. E aparece uma pessoa que joga futebol tão bem que salva o esporte. Foi o Tony Hawk. O skate tava acabando, o skate. Aí veio o Tony Hawk era tão bom, mas tão bom. Mas melhor do que ser bom, ele era um bom marqueteiro. Então o cara, além de ser bom, além de ser o melhor em tudo campeonato que ele ia, ele criou jogos. E jogos que ficaram tão famosos, mais famosos ainda que o nome dele. O nome do jogo é Tony Hawk e o jogo é mais famoso que o Tony Hawk em si. Na verdade, ele não criou o jogo, né? Não foi ele que criou. Mas ele vendeu. É a marca. É a marca. Ele vendeu Ele é a Essa marca. parte Ele é a vocês marca. podem Ele é colocar. um. Nossa, gente, eu amo o Tony Hawk. Pronto. O Tony Esse vai, Hawk o não final, é esse vai ser o pós-crédito. É. Esse Eu amo Tony Hawk vai ser o pós-crédito. Tá certo, tipo assim.